Olha, gravei esse pequeno vídeo assim pra gente esclarecer alguns pontos do nosso assunto, falando do que a gente vai tratar agora, sobre esse encontro dos europeus, especialmente os portugueses, com africanos e americanos. Aí eu gravei esse pequeno vídeo para esclarecer alguns pontos, para mostrar alguns pontos com relação à África, primeira África. Então, primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que o continente africano é um continente muito grande, é um continente de muita diversidade cultural, de muita diversidade de etnia, de raça. A gente pensa que a África é uma coisa muito homogênea, mas na verdade não é. Existe muita diferença em termos de cultura, em termos de costume, de hábitos entre os africanos, ok? Então, mas eu queria chamar a atenção para esse ponto. Primeiro, que os africanos, antes do contato com os portugueses, eram povos que, tipo assim, que tinham eram muito diferentes de hoje. Eram povos que tinham sua independência, eram povos que tinham sua liberdade, era o povo que vivia, que tinha sua economia. Não existia tanto sofrimento como existe hoje. Tinha a sua cultura, tinha a sua economia, era o grande comerciante. A gente pode dizer que os africanos, antes dos portugueses, viviam razoavelmente bem. Não era muito diferente. Eram grandes comerciantes, tinham regiões umas mais ricas, outras mais pobres, é verdade. Mas, porém, eram povos que tinham essas características, ok? Então, eu cito como exemplo aí três povos. O Congo, o reino do Mali, o reino de Gana, né? Que são reinos que ganharam muito destaque. Tem outros também, tem outros reinos também muito interessantes. Mas esses reinos eram estados, eram organizados, tinham sua economia, tinham suas mercadorias que eles negociavam, entendeu? Eram estados, eram reinos que tinham suas independências, que coisa que vai acabar, que vai ter muito diferente depois do contato com os portugueses. Chamando a atenção aqui para essa sociedade, para as sociedades africanas, o papel da mulher. Em muitas sociedades africanas, a mulher exercia um papel muito importante, muito interessante. A mulher chegando a ser chefe de Estado, exercer papel na economia, ter um respeito muito grande na sociedade. Coisa que para o mundo ocidental, a mulher, ela não tinha essa característica, entendeu? Ela não exercia esse poder, coisa que os africanos já tinham, entendeu? Agora, um outro ponto que eu queria destacar com vocês a respeito da África, desse ponto agora, é a respeito da escravidão. Eu queria destacar dois pontos com relação à escravidão. Primeiro, a escravidão sempre existiu na África, mas, assim, uma escravidão antes do contato com os portugueses, eles tinham uma característica. A escravidão depois do contato com os portugueses vai ter outra característica. Por exemplo, a escravidão antes, assim, quais eram as condições de um africano ser escravizado antes? Tipo assim, se ele cometesse um crime grave, se ele não pagasse uma dívida, entendeu? Era se ele fosse capturado em guerra, essas eram as condições, aqueles conflitos entre eles, se ele fosse capturado, ele podia ser escravizado. E era por um determinado período, não era por toda a vida. Essa escravidão imposta pelos portugueses depois, a partir do século XIV, XV, XVI, por aí assim, já é uma escravidão que ela vai ter um caráter comercial, puramente comercial. O escravo é capturado, é vendido como mercadoria. Esse escravo ele vai gerar enormes lucros para esses traficantes europeus, entendeu? Ele vai servir como mão de obra principalmente na América, mas também na Europa também, ok? Então, e depois eu queria finalizar o vídeo aqui falando dos reflexos dessa escravidão no mundo. A gente pega o exemplo do Brasil hoje. A escravidão imposta pelos portugueses, praticada pelos portugueses, ela ainda ela deixou muitas marcas para o mundo, como preconceito, né? Como racismo, esses problemas que a gente enfrenta ainda hoje. Então, são as marcas ruins da escravidão. A gente pode ver um lado bom também, a questão da cultura africana que ela disseminou. A gente pega o exemplo do Brasil, alguns estados, por exemplo, o estado da Bahia, tem muito marca
da cultura africana, na música, na culinária, entendeu? Tem esse lado bom também, mas também tem muita coisa ruim. Então, gente, foi mais ou menos isso que eu fiz esse vídeo para vocês mostrar essa África antes, né, antes do contato com os europeus e essa África depois do contato com os europeus, ok? Foi mais ou menos isso. Um abraço.